Boa noite, irmãos. Hoje vamos estar iniciando a leitura do livro Glória Moral do Senhor Jesus Cristo, parte 1 de 3. Iniciando aqui essa introdução. É a glória moral, ou como dizemos, o caráter do Senhor Jesus, sobre o qual medito nestas páginas. Todas subiram a Deus como sacrifício de cheiro suave. Cada expressão de si mesmo, em qualquer medida, por menor que fosse, e em qualquer relacionamento que fosse apresentada, era incenso em sua pessoa, mas certamente somente ali. O homem foi reconciliado a Deus. Nele, Deus recuperou sua complacência no homem, e isso também com ganho indescritível. Pois em Jesus, o homem é mais para Deus do que teria sido na eternidade de inocência de Adão. Mas esta meditação, certamente, é apenas uma pequena parte daquele assunto maravilhoso que pretendo ter alcançado. Que eu possa dar ocasião e pensamentos frutíferos na alma de outras pessoas. E isso será bom. Considerado a pessoa do Senhor, Deus e o homem em um só Cristo, sua obra eu também considero aquele serviço de sofrimento ou derramamento de sangue realizado na cruz, pela qual a reconciliação é aperfeiçoada e onde é pregada para a aceitação e gozo da fé. Parte 1. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Levítico 2, versículo 1 ao 2. As glórias do Senhor Jesus são triplas: pessoas, oficiais e morais. Sua glória pessoal ele velava, exceto onde a fé a descobrisse ou uma ocasião a exigisse. Sua glória oficial ele também velava. Ele não caminhou pela terra nem como divino filho do seio do Pai, nem como o autoritário filho de Davi. Tais glórias eram comumente escondidas à medida que ele passava pelas circunstâncias da vida do dia a dia. Mas a sua glória moral não podia ser escondida. Ele não podia ser menos que perfeito em tudo. Ela pertencia a ele. Era ele mesmo. Por sua intensa excelência, era brilhante demais para os olhos do homem. E o homem estava sob constante exposição e repreensão por isso. Mas ali ela brilhou, quer o homem pudesse suportá-la ou não. Agora ilumina cada página dos quatro evangelistas, como outrora fez todos os caminhos que o próprio Senhor trilhou nesta nossa terra. Foi dito do Senhor: sua humanidade foi perfeitamente natural em seu desenvolvimento. Isto é muito bonito e verdadeiro. Lucas 2, 52 confirma isso. Não havia nada em um progresso anormal nele. Tudo era um crescimento ordenado.
Sua sabedoria acompanhava sua estatura ou idade. Ele foi primeiro a criança, depois o homem. Aos poucos, como homem, o homem de Deus no mundo, ele testemunha ao mundo que suas obras são mais e é odiado por ele. Mas como uma criança segundo o coração de Deus, como posso dizer, entre parênteses, ele está sujeito a seus pais e sob a lei, e como alguém perfeito em tais condições, ele crescia no favor de Deus e dos homens. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, né, pode interromper e se tiver algum pensamento, é só falar. Dando continuidade aqui. Mas, embora houvesse progresso nele, como vemos, não houve, não houve nuvem ou perversão ou erro. Nisso ele se destacou de todos. Sua mãe ponderou as coisas em seu coração, mas a nuvem e a indistinção, ou melhor, a própria escuridão, assolaram a mente dela. E o Senhor teve que dizer-lhe: por que é que me procuráveis? Perdão. Por que é que me procuráveis? Mas com ele, o progresso era apenas uma forma de beleza moral. O seu crescimento era ordenado e adequado. E devo acrescentar que, assim como sua humanidade era perfeitamente natural em seu desenvolvimento, assim como seu caráter também era inteiramente humano em suas expressões. Tudo o que o exibia era comum ao homem. Como posso dizer? Ele era árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Salmo 1. E todas as coisas só são bonitas na sua estação própria. A glória moral do menino Jesus brilha em sua estação e geração. E quando ele se tornou homem, a mesma glória só ganha outras apropriadas expressões. Ele sabia quando reconhecer as reivindicações de sua mãe, quando elas fazia, quando resistir a elas, embora ela não as fizesse, quando reconhecê-las sem isso ter sido solicitado. Vou estar lendo esse parágrafo de novo. Ele sabia quando reconhecer as reivindicações de sua mãe, quando ela as fazia. Quando resistia a elas, embora elas fizesse, quando reconhecê-las sem isso ter solicitado. Aqui ele diz que está em Lucas 2, versículo 51, capítulo 8, 21, e João 19, 27. E como depois o seguimos. Perdão, aqui é uma continuação. Quando reconhecê-las tem sido solicitado e como depois o seguimos. Ele conheceu o Getsêmani na época certa ou de acordo com seu caráter, e o Monte Santo em sua estação, inverno e verão, para seu espírito. Ele conhecia o poço de Sicá e o caminho que o levou a Jerusalém pela última vez. Ele trilhou cada caminho, ou preencheu cada ponto, com aquela mente que estava de acordo com o caráter que ele apresentava aos olhos de Deus. E assim, em ocasiões que exigia ainda mais energia. Se fosse a contaminação da casa de seu pai, ele permitiria que o zelo o consumisse.
se fosse a injustiça contra ele próprio cometida por alguns aldeões samaritanos, ele a suportaria e seguiria em frente. E tudo ficou perfeito nas suas combinações, assim assim como na sua estação. Ele chorou ao chegar ao túmulo de Lázaro, embora soubesse que trazia vida para os mortos. Aquele que acaba de dizer: Eu sou a ressurreição e a vida. Chorou. O poder divino deixaria as empatias humanas livres para seguirem seu curso completo. E é a reunião ou combinação de virtudes que forma a glória moral. Ele sabia como fala o apóstolo: estar abatido e ter abundância. Como aproveitar os momentos de prosperidade, como os chamamos, e também os momentos de necessidade, pois em sua passagem pela vida, ele enfrentou cada um deles. Se eu volto um pouquinho de novo aí, não. Creio que é aquele versículo, né? Você está abatido, você está em abundância, né? O apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas. Assim, ele foi introduzido por um momento à sua glória, e foi um momento de grande esplendor. Refiro-me à transfiguração. Ele estava elevado às suas honras lá, como o sol, fonte de todo brilho. Ali ele brilhou, e pessoas eminentes como Moisés e Elias estão lá, tomando da glória que dele emanava e nele brilhando com ele, e nela brilhando com ele. Mas ao descer do monte, ele ordenou àqueles que estiveram com ele, as testemunhas oculares da sua majestade, que não falassem sobre o ocorrido. E quando o povo, ao chegar ao pé do monte, correu para saudá-lo, Marcos 9,15, sua pessoa ainda repetindo, creio, embora tenuamente, a glória que recentemente exibira, ele não se demora entre eles para receber a homenagem deles, mas imediatamente se dedica ao serviço comum, pois ele sabia ter abundância. Ele não foi exaltado por sua prosperidade. Ele não buscou um lugar entre os homens, mas esvaziou-se, fez-se sem reputação. Rapidamente, ocultou a glória para que ele pudesse ser o servo, o cingido e não o adornado. E foi assim com ele pela segunda vez, depois que se tornou o Jesus ressuscitado, como podemos ver em João 20. Ele está lá no meio de seus discípulos, em um caráter tão glorioso como um homem nunca havia exibido ou testemunhado, e nunca poderia. Ele está lá como conquistador da morte e o saqueador da sepultura. Mas ele não está lá, embora em tais glórias, para receber as saudações de seu povo, como falamos, e como naturalmente faria alguém que tivesse retornado ao seio de amigos e parentes, depois de trabalho árduo e perigo e vitória. Não que ele fosse indiferente à empatia. Ele a procurava na época certa e sentia falta dela quando não a encontrava. Mas ele está agora ressuscitado dentre os mortos, no meio de seus discípulos, mas como um visitante por um dia, do que como em triunfo.
Ele está antes ensinando-lhes o interesse deles e não demonstrando o seu próprio nas grandes coisas que acabaram de ser realizadas. Isso foi realmente usar a vitória, assim como Abraão sabia usar sua vitória sobre os reis confederados. Uma coisa mais difícil, como alguns têm dito, do que conquistá-la. Isto, novamente, era saber como ter abundância, como ter fartura. Mas ele também sabia como estar humilhado. Veja-o com os aldeões samaritanos em Lucas 9. No início dessa ação, no sentido de sua glória pessoal, ele antecipou que seria ressuscitado, como realmente aconteceu depois. Veja Marcos 16, 19 e 1 Timóteo 3,16. A palavra grega é a mesma. E no estilo comum e bem conhecido de quem deseja saber que uma pessoa distinta está indo para lá. Ele envia mensageiros diante de si. Mas a incredulidade dos samaritanos muda o cenário. Eles não o receberiam. Eles se recusaram a construir uma estrada para os pés desta gloriosa pessoa, mas reforçam a descobrir por si mesmo o melhor caminho que pudesse, como o rejeitado. Mas ele aceita este lugar imediatamente, sem murmurar no coração. Ele se torna novamente, tomando emprestada a palavra de Mateus 2, o Nazareno, visto que foi recusado como belemita, e preenche esse novo caráter deste lado da aldeia samaritana. Tão perfeitamente como havia preenchido o outro caráter do outro lado dela. Assim, ele sabia como estar humilhado. E é assim que o vemos novamente em Mateus 21. Ele entra na cidade como filho de Davi. Tudo que poderia realçá-lo nessa dignidade o rodeia e o acompanha. Ele está em sua honra terrenal agora, como estava em sua glória celestial no Monte Santo. Era dele sem usurpação, e quando o momento exigir, ele pudera usá-la. Mas a incredulidade de Jerusalém agora, como a incredulidade de Samaria antes, muda o cenário. E aquele que entrou na cidade como seu rei tem que deixá-la para procurar alojamento para passar a noite, por assim dizer, onde melhor pudesse encontrá-lo. Mas lá está ele, fora de Jerusalém, como antes fora da aldeia samaritana, sabendo como está humilhado. Que perfeição! Se as trevas não compreenderem a luz da sua glória pessoal ou oficial, sua glória moral apenas encontrará ocasião para brilhar ainda mais, pois não há nada na moral ou caráter humano mais refinado do que esta combinação de rebaixamento voluntário no meio dos homens e a consciência da glória intrínseca diante de Deus. Vemos isso belamente em alguns dos santos. Abraão foi um estranho voluntário no meio dos cananeus todos os seus dias, não tendo um palmo de terra, nem procurando tê-la. Mas quando a ocasião chegasse,
ele assumiria a liderança até mesmo de reis, consciente de sua dignidade aos olhos de Deus, de acordo com o próprio conselho de Deus. Jacó falaria de sua peregrinação, de seus poucos e maus dias, tornando-se nada na consideração do mundo, mas, ao mesmo tempo, ele abençoaria aquele que, naquele momento, era o maior homem da terra, consciente de que, sob Deus e diante dele, ele era o maior dos homens, o maior do homem dos dois. Gênesis 47, do 7 ao 10. Davi pedia um pão e pedia sem vergonha, mas, com tudo isso, aceitaria a homenagem devida a um rei, recebendo o tributo de seus súditos, como na pessoa de Abigail. Paulo estava preso com uma corrente, um prisioneiro no palácio, e falava de suas cadeias, mas naquele mesmo momento ele deixaria toda a corte e a alta classe do mundo romano saberem que ele sabia ser o homem abençoado, o único homem abençoado no meio deles. É esta a combinação de rebaixamento voluntário diante do homem e glória consciente diante de Deus, que atinge seu ponto mais elevado, mais brilhante, ou melhor, quando considero quem ele era, a sua ilustração infinita em nosso Senhor. Irmão, se a leitura estiver muito rápida, me falem aí, por favor, tá? E ainda mais, beleza moral em saber como ter abundância e como ser humilhado, como ser farto e como sofrer necessidades, pois nos diz que o coração daquele que aprendeu essa lição está no fim da jornada, e não na jornada em si. Se o coração estiver na jornada, não gostaremos dos acidentes e dificuldades, dos lugares difíceis e montanhosos. Mas se estiver no final, ignorará proporcionalmente essas coisas. Esta é certamente uma repreensão secreta para alguns de nós perceber tudo isso. Mas há outras combinações no caráter do Senhor que devemos observar. Alguém disse sobre ele: ele era o mais gracioso e acessível dos homens. Observamos em seus caminhos uma ternura e uma bondade nunca vistas no homem. Mas sempre sentimos que ele era um estranho. Como isso é verdade. Ele era um estranho aqui. Um estranho na medida em que o homem revoltado ocupava o lugar, mas intimamente próximo na medida em que a miséria e a necessidade o exigiam. A distância que ele percorreu e a intimidade que expressou foram perfeitas. Ele fez mais do que olhar para a miséria que o rodeava. Ele entrou nela com uma empatia que era toda sua. E fez mais do que recusar a contaminação que o rodeava. Ele manteve a própria distância da santidade afastada de cada toque ou mancha da contaminação. Veja-o manifestando essa combinação de distância e intimidade em Marcos 6. É uma cena comovente. Os discípulos
voltam para ele depois de um longo dia de serviço. Ele cuida deles. Ele traz o cansaço deles para muito perto de si. Ele leva isso em conta e provê isso imediatamente dizendo-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Mas a multidão que o segue, perdão, mas a multidão que o segue, ele se volta para eles com a mesma prontidão, empatizando-se com sua condição, e tendo-os conhecido como ovelhas que não têm pastor, começou a ensiná-los. Em tudo isso, eu vejo muito próximo da crescente e variada necessidade do cenário ao seu redor. Seja essa necessidade, o cansaço dos discípulos, ou a fome e a ignorância da multidão. Mas os discípulos logo se ressentiram de sua atenção para com a multidão e tentaram convencê-lo de que os desperdicem. Isto, no entanto, de modo algum iria influenciá-lo. Há um estranhamento imediato entre ele e os discípulos, que logo depois se expressa quando ele lhes diz para entrarem no barco enquanto ele despedia a multidão. Mas essa separação que eles têm dele só lhe traz novos problemas. Os ventos e as ondas estão contra eles no lado. E então, em sua angústia, ele está novamente por perto, as mãos para socorrê-los e protegê-los. Qual consistente é tudo isso na combinação de santidade e graça? Ele está próximo do nosso cansaço, de nossa fome ou do nosso perigo. Ele está separado de nosso temperamento e de nosso egoísmo. A sua santidade fez dele um solitário no mundo tão contaminado. A sua graça manteve-o como um sempre ativo no mundo tão necessitado e aflito. E isso distinguiu sua vida, posso dizer, com grande glória moral, que, embora forçado pela qualidade da cena ao seu redor a ser um solitário, ainda assim ele foi atraído pela necessidade e tristeza disso para ser um ativo. E essas atividades foram dedicadas a todos os tipos de pessoas e tiveram, portanto, de assumir todos os tipos de formas. Adversários, o povo, um grupo de discípulos que o seguiram, os 12, e os indivíduos. Estes os mantiveram não apenas em atividades constantes, mas em atividade muito diversas. E ele precisava saber, como certamente sabia com perfeição, como responder a cada um. E, além de tudo isso, às vezes o vemos à mesa dos outros, mas é apenas para que ainda possamos notar mais variadas perfeições. A mesa dos fariseus, como o vemos ocasionalmente, ele não está adotando ou sancionando, por favor, dá. Ele não está adotando ou sancionando o cenário familiar, mas sendo convidado no caráter que já havia adquirido e sustentado fora ela. Ele está ali para atuar nesse caráter. Ele não é simplesmente um hóspede, sob a cortesia e hospitalidade do dono da casa, mas entrou em seu próprio caráter e, portanto,
pode repreender ou ensinar. Ele ainda é a luz e atuará como a luz. E assim ele expõe as trevas que havia dentro das portas, como fez nas que havia fora delas. Lucas 7:11. Mas ele assim estava na casa do fariseu, repetidas vezes, na qualidade de um mestre, e então, agindo como tal, repreendesse a condição moral das coisas que ali encontrava. Ele também entrava na casa do publicano como um salvador. Levi preparou-lhe um banquete em sua própria casa e colocou publicanos e pecadores em sua companhia. É claro que isso é contestado. Os principais religiosos criticam. Então o Senhor se revela como um Salvador, dizendo-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Muito simples, mas muito marcante e cheio de significado é isso. Simão, o fariseu, desaprovou que uma pecadora entrasse em sua casa e se aproximasse do Senhor Jesus. Levi, o publicano, providenciou tais pessoas para serem companheiros de convite do Senhor Jesus. E, de acordo com isso, o Senhor, em sua casa, atua como um reprensor. Na outra, revela-se na rica graça de um Salvador. Mas ainda o veremos em outras mesas. Podemos visitá-lo em Jericó e em Emaús. Veja Lucas 19 e Lucas 24. Foi o desejo que o recebeu em cada uma dessas ocasiões, mas o desejo é despertado de maneira diferente. Quero dizer, despertado sobre diferentes influências. Zaqueu era apenas um pecador, um filho da natureza, que é, como sabemos, corrupta nas suas fontes e nas suas atividades. Mas ele estava naquele momento sobre a influência do Pai, e sua alma estava fazendo de Jesus seu objeto. Ele desejava vê-lo, e sendo esse desejo dominante, ele abriu caminho no meio da multidão e subiu em um sicomoro, se ao menos pudesse vê-lo enquanto ele passasse. O Senhor ergueu os olhos e imediatamente se convidou para entrar em sua casa. Isto é muito peculiar. Jesus é um hóspede não convidado e que se convidou por si mesmo a estar na casa daquele publicano em Jericó. Os primeiros esforços da vida de um pobre pecador, o desejo que havia sido despertado pelos chamados do Pai, estavam naquela casa prontos para dar-lhes as boas-vindas. Mas, de maneira doce e significativa, ele antecipa as boas-vindas e entra como caráter completo, consistente e responsivo, para acender e fortalecer a vida recém-vivificada, até que ela irrompa em algumas de suas preciosas virtudes e produza alguns de seus próprios bons frutos. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens,
e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Em Emaús, o desejo foi novamente vivificado, mas sobre condições diferentes. Não era o desejo de uma alma recém-atraída, mas de santos restaurados. Esses dois discípulos tinham sido incrédulos. Eles estavam voltando para casa tristes por Jesus ter os decepcionado. O Senhor os repreende logo depois de se juntar a eles na estrada, mas ordena suas palavras de modo a acender o coração deles. Quando a caminhada juntos termina na porta da habitação deles, o Senhor faz como se quisesse ir mais longe. Ele não se convidou como fizeram em Jericó. Eles não estavam no estado moral que sugeria isso, como Zaqueu estava. Mas quando convidado, ele entra apenas para acender ainda mais o desejo que aqui o convidou, para satisfazer o convite ao máximo. E assim ele o aceita, e eles são constrangidos pelo gozo deles a retornar à cidade naquela noite, por mais tarde que fosse, para comunicá-los aos seus companheiros. Quão cheios de belezas diversas são todos esses casos. O convidado na casa dos fariseus, o convidado na casa dos publicanos, o convidado na casa dos discípulos, o convidado e o convidado não convidado na pessoa de Jesus. Assenta-se em seu lugar em toda a perfeição e beleza. Eu poderia ficá-lo como convidado em outras mesas, mas agora examinaria apenas mais um, em Betânia. Nós o vemos aceitando um cenário familiar. Se Jesus tivesse rejeitado a ideia de uma família cristã, ele não poderia estar em Betânia, como vemos que estava. E, no entanto, quando o contemplamos lá, é apenas uma nova fase de beleza moral que traçamos nele. Ele é o amigo da família, encontrando como ainda hoje encontramos em nós um lar no meio deles. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. São palavras que indicam isso. Seu amor por eles não era de um salvador ou de um pastor, embora saibamos que ele era ambos para eles. Foi o amor de um amigo da família. Mas embora fosse um amigo íntimo, que poderia sempre que quisesse ser bem-vindo ali. No entanto, ele não interferiu nos arranjos da casa. Marta era a encarregada da casa e ocupada da família, útil e importante em seu lugar. E Jesus certamente a deixara onde a encontrou. Não cabia a ele alterar ou resolver tais questões. Lázaro pode sentar-se ao lado dos convidados na mesa da família. Maria pode estar abstraída e retraída com seu próprio reino. Ou, vamos repetir aqui, Lázaro podia sentar-se ao lado dos convidados na mesa da família. Maria pode estar abstraída e retraída com o seu próprio reino, ou o reino de Deus dentro dela. E Marta pode estar ocupada e servindo. Seja assim, Jesus deixa tudo isso exatamente como encontra. Aquele que não entraria na casa de outra pessoa sem ser convidado, quando entra na casa dessas irmãs e irmão,
não se intrometerá em sua ordem e arranjos. Isso é em plena beleza moral. Mas se alguém da família, em vez de se comportar em seu lugar de família, sai dele para ser um mestre em sua presença, ele deve e irá retomar seu caráter superior e colocar as coisas devidamente em ordem, embora não interfira ou toque-os domesticamente. Lucas 10. Que beleza variada e requintada! Quem pode traçar todos os seus caminhos? O falcão terá que dizer que essa vereda está além do alcance de seus olhos. E se nenhum olho humano pode ver plenamente a totalidade deste objeto único, onde está o caráter humano que não pode ajudar a iluminar a sua luz com suas próprias sombras e imperfeições? Nenhum de nós pensa em João ou em Pedro ou no resto deles como, como alguém de coração duro ou cruel. Muito pelo contrário, sentimos que poderíamos ter lhes confiado as nossas dores ou as nossas necessidades. Mas esta pequena narrativa de Marcos 6, a qual me referi, mostra-nos que todos eles têm culpa. Todos estão à distância quando a fome da multidão apelava para eles, ameaçando perturbar a tranquilidade deles. Mas, pelo contrário, esse foi o exato momento, a própria ocasião em que Jesus se aproximou. Tudo isso nos fala dele, amado. Não conheço ninguém, diz alguém, tão gentil, tão condescendente, que se rebaixe aos pobres pecadores como ele. Confiam mais no seu amor do que no de Maria ou de qualquer santo. Não apenas seu poder como Deus, mas a ternura de seu coração como homem. Ninguém jamais demonstrou isso, ou fez isso, ou comprovou isso tão bem. Ninguém me inspirou tanta confiança. Deixe que os outros procurem santos ou anjos, se quiserem. Confio na bondade de Jesus. Certamente, digo mais uma vez, é assim. E esta ocasião, em Marcos 6, revelando a estreiteza de coração dos melhores de nós, como Pedro, mas manifestando a incansável e salvação graças de Jesus. Confirma isso. Mas ainda mais, há nele combinações de caracteres, bem como de virtudes ou graças. Seu relacionamento com o mundo, quando esteve aqui, mostra isso. Ele foi, ao mesmo tempo, um conquistador, um sofredor e um benfeitor. Que glórias morais brilham em tal combinação! Ele venceu o mundo, recusou todas as suas atrações e ofertas. Ele sofreu com isso, testemunhando de Deus contra todo o seu curso e espírito. Ele o abençoou, distribuindo seu amor e poder continuamente, devolvendo o bem pelo mal sofrido. Suas tentações apenas, suas tentações apenas fizeram dele um conquistador. Suas contaminações e inimizades apenas um sofredor. Suas misérias apenas um benfeitor. Que combinação! Que glórias morais brilham na companhia de outros aqui. O Senhor ilustrou
aquela palavra que está entre nós, no mundo, mas não do mundo. Uma forma de palavra que, suponho, foi derivada do que ele mesmo diz João 17,15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele ilustra essa condição durante toda a sua vida, pois ele sempre esteve no mundo, ativo em meio à sua ignorância e miséria, mas nunca nele, como alguém que compartilhava suas esperanças ou projetos. Ou respirava seu espírito. Mas em João 7, acredito que ele é visto eminentemente neste caráter. Era o tempo da festa dos tabernáculos, o momento de maior regozijo em Israel, o aperitivo do reino vindouro, a época da colheita, quando o povo tinha apenas que se lembrar de que em seus outros dias eles haviam sido peregrinos no deserto e moradores em um arraial. Os seus irmãos propõem aproveitar tal momento, quando todo mundo, como falamos, estava em Jerusalém. Eles queriam que ele se tornasse importante, que se tornasse, como falamos novamente, um homem do mundo, se fizesse estas coisas, dizem eles. Manifesta-te ao mundo. Ele recusou. Ainda não havia chegado sua hora de celebrar a festa dos tabernáculos. Ele terá o seu reino no mundo e será grande até os confins da terra, quando chegar o seu dia. Mas ainda ele estava no caminho do altar e não do trono. Ele não irá à festa para participar da festa, embora esteja nela. Portanto, quando ele chegar à cidade neste momento, nós o vemos servindo ali, não com honra, não operando milagres como seus irmãos queriam que ele fizesse, mas que pudesse chamar a atenção dos homens, mas ensinando outros, e então escondendo-se sobre isto. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Na verdade, tudo isso é muito peculiar e característico. E tudo isso foi um pouco da glória moral do homem, o homem perfeito, Jesus, em seu relacionamento com o mundo. Ele foi um conquistador, um sofredor e um benfeitor no mundo, mas não dele, mas com igual perfeição, o vemos às vezes distinguindo coisas, bem como exibindo essas belas combinações. Assim, ao tratar com a tristeza que estava do lado de fora, como posso expressá-lo, vemos a ternura, o poder que alivia, mas ao tratar como os problemas dos discípulos, vemos fidelidade e também ternura. O leproso, em Mateus 8, é um estranho. Ele traz sua tristeza a Cristo e obtém cura imediata. Os discípulos, no mesmo capítulo, trazem também sua tristeza, seus medos na tempestade, mas eles recebem repreensão e também alívio. Por que temeis, homens de pequena fé? Ele diz a eles, ele diz a eles, e ainda assim o leproso tinha pouca fé, assim como os discípulos. Se eles disseram, Senhor, salva-nos, que perecemos. O leproso disse, Senhor, se quiseres bem, pode limpar-me. Mas os discípulos são repreendidos, enquanto o leproso não, só porque havia algo diferente diante da mente do Senhor.
e com razão. No caso, foi simplesmente angústia. No outro, era a alma e também a angústia. Ternura, ternura pura foi, portanto, sua resposta ao leproso. A fidelidade deve fazer parte da resposta aos discípulos. O relacionamento diferente com ele, entre discípulos e estranhos, explica isso ao mesmo tempo e pode nos mostrar como perfeitamente ele distinguia coisas que se aproximavam muito, mas ainda assim não eram as mesmas. Mas, além disso, quanto a esta perfeição, perdão, mas enquanto assim não eram as mesmas. Mas, além disso, quanto a esta perfeição, embora ele mesmo repreenda, ele não permitirá que os outros o façam levianamente, como nos dias anteriores. Moisés, por ser humilhado pelo Senhor, mas o Senhor não permitiria que Miriam e Arão repreendessem Moisés. Números 11, versículo 12. Israel, no deserto, será castigado repetidas vezes pela mão de Deus, mas diante de Balaão ou de qualquer outro adversário, ele será como alguém que não viu iniquidade em seu povo e não permitirá que nenhum encantamento prevaleça contra eles. Assim, o Senhor Jesus intervirá de maneira bela e impressionante entre os dois discípulos e os 10 repreensores. Mateus 20. E embora envie uma palavra de advertência e admoestação a João Batista, como em segredo, uma palavra como a consciência de João somente poderia entender. Ele se volta para a multidão para falar de João apenas com elogio e deleite. E ainda mais, quando a graça em distinguir coisas que diferem, mesmo no trato com seus discípulos. Chegou o momento em que sua fidelidade não pode mais ser observada e somente a ternura deve ser exercida. Dá um tempo aqui. Quero dizer, na hora da despedida, como vemos em João 14 ao 16, então era tarde demais para ser fiel. O momento não teria admitido isso. Foi um tempo que o coração reivindicou como inteiramente pertencente a si mesmo. O ensino da alma não poderia continuar então. Ele, ele lhes revela novos segredos, é verdade, segredos dos relacionamentos mais queridos e íntimos, como entre eles e o Pai. Mas não há nada que possa ser chamado de repreensão. Não existe palavra como homem de pequena fé ou como não compreendestes. Uma palavra que pode soar assim é apenas a descarga de uma ferida que o coração sofreu, para que pudessem conhecer o amor que ele ainda tinha por eles. Esta foi a sacralidade da tristeza de um momento de despedida na mente e afeição perfeita de Jesus. E nós temos e nós mesmos a praticarmos de maneira pobre, de modo que somos menos capazes de desfrutar e admirar a plena expressão disso nele. Há tempo de abraçar, diz o pregador, e tempo de afastar-se de abraçar. Esta é uma lei no livro dos Estatutos do Amor, que Jesus a observou.
Mas, novamente, ele não se deixava ser levado pela sua suavidade, quando a ocasião exigia a fidelidade, e ainda assim ele passou por muitas circunstâncias das quais a sensibilidade humana teria se ressentido e das quais o senso moral humano teria julgado bem se ressentir. Ele não ganharia seus discípulos segundo o modo pobre da natureza amável. O mel foi excluído das ofertas queimadas e também com fermento. A oferta de manjares não tinha nada disso. Levítico 2:11. Nem Jesus, a verdadeira oferta de manjares, não foi a coisa meramente gentil e amável que os discípulos receberam do seu mestre. Não foi a cortesia que considera o bem-estar do outro. Ele não os satisfez, mas mesmo assim os vinculou intimamente a si mesmo. E isso é poder. Sempre existe poder moral quando a confiança de outra pessoa é conquistada sem ser buscada, pois o coração, então, se tornou consciente da realidade do amor. Todos nós sabemos, escreve alguém, como distinguir entre amor e atenção, e que pode haver muito desta última sem nenhum do primeiro. Alguns poderão dizer que a atenção deve conquistar nossa confiança, mas nós mesmos sabemos que nada além do amor pode conquistá-la. Isto é tão verdade. A atenção, se for mera atenção, é querida. E quanto desse pobre material se encontra conosco, e estamos dispostos a pensar que está tudo bem, e talvez não pretendamos mais do que eliminar o fermento e encher a massa com mel. Sejamos amáveis, desempenhemos bem a nossa parte no cenário social civilizado, cortês e bem ordenado, agradando aos outros e fazendo o que pudermos para manter as pessoas em um bom relacionamento consigo mesmas. Então, estaremos satisfeitos conosco e com os nossos e com outros, conosco também. Mas isso é serviço para Deus? Isto é uma oferta de manjares? Isto é considerado parte da glória moral do homem perfeito? Na verdade, não é. Podemos naturalmente julgar, eu admito, que nada poderia fazê-lo melhor ou de forma mais eficaz, mas ainda é um dos segredos do santuário que o mel não fosse usada para dar um sabor doce à oferta. Assim, no progresso, na convivência, nas combinações e nas distinções, quando perfeitos em glória moral, e beleza eram todos os caminhos deste Filho do Homem. A vida de Jesus. Quer falar alguma coisa, irmão? Eu acho que esse texto aqui ele vai continuar bastante, né? E como já são 9h37, acho que a gente poderia parar em algum ponto que fosse mais que assim, tipo aqui essa parte aqui, né? Para a gente continuar na próxima semana. Você não acha melhor não? Porque ele não tem assim, não tá dividindo assim alguns tópicos, né? Ele está descendo assim o texto direto, tá vendo aí? Aí tem muita coisa. Parece que o livro
Dá para terminar ele e entra na parte 2. O que acha? Pelo que, pelo que entendi, Dal, parte 1 só é a introdução. Tanto que ele inicia e termina só com a introdução. Mas é grande mesmo, a gente pode deixar assim para a próxima semana. Também tem os irmãos aí em comunhão. Certo, vou sublinhar aqui onde a gente parou e colocar lá no grupo.